eu acho que a gente já consegue estar sendo ovacionadas exatamente por conta de muitas pessoas que já enfiaram o pé na porta, entendeu? Uma coisa que eu sempre falo sobre como a gente vai fazer a nossa revolução. Na revolução a gente precisa de várias pessoas. A gente precisa daquelas que vão quebrar cadeira, que vão brigar, que vão fazer isso, vão fazer aquilo. Só que depois que isso acontece, você criou awareness. Você fez as pessoas descobrirem que nós existimos e que nós estamos resistindo na nossa existência. Porque pessoas trans travestis já existem há milênios. Inclusive, recentemente, a gente tem um museu britânico que acabou de reconhecer um dos imperadores como uma imperadora, como sendo uma mulher trans. E inclusive no início desse ano, no início do ano de 2023, eu fiz uma série falando sobre grandes figuras trans e eu falava dessa imperatriz. Então assim, agora você ter esse reconhecimento histórico de que você teve uma grande governante do sistema político-econômico que era vigente, era o mais respeitado naquele momento, sendo uma pessoa trans, hoje o que a gente pode só esperar é Erika Hilton presidente. Mas É isso. para além disso, nós tivemos muitas pessoas que vieram, que quebraram essas barreiras pela dor. E a gente agora tá obrigando essas portas a se abrirem pelo amor. E essa sempre foi uma escolha minha, da forma como eu produzo conteúdo. Seja falando sobre pessoas LGBTQIAPN+, ou pessoas trans, mas também falando sobre racialidade, falando sobre corpo. Eu sempre achei que me comunicar é muito mais fácil. Porque quando eu me entendo como uma pessoa preta, eu já tinha mais de 23 anos, já tinha saído da faculdade, começo a entender quais são as dores de ser uma pessoa gorda, de ser uma pessoa preta, me reconheço quando uma pessoa trans travesti. Só que aí eu falo, tá, mas a minha vida inteira eu fui reconhecer por esses fatores de só ter tido amigos brancos, de só ter tido amigos cis. E daí eu podia pensar, poxa, agora eu posso só então querer conhecer e reconhecer a minha comunidade. Mas tem uma coisa que eu consigo tirar de bom disso, é que eu consigo me comunicar com as pessoas que são diferentes de mim. E é muito importante porque eu tiro as fontes dos meus iguais. Então ali dos meus iguais eu consigo entender cada vez mais quais são as nossas dores enquanto pessoas pretas, enquanto pessoas gordas, enquanto pessoas trans. E consigo traduzir para a linguagem das pessoas que não fazem parte dessa comunidade. Porque no final do dia, o problema do racismo é da pessoa branca. O problema da gordofobia é da pessoa que não é gorda. O problema das pessoas que são transfóbicas são das pessoas que não são trans. Só que alguém precisa querer ter a paciência e o tino de conseguir conversar. Porque realmente existem perguntas que não devem ser feitas, mas você precisa criar espaços e ambientes que são seguros para que essas pessoas façam isso, desde que elas efetivamente queiram aprender e entender essas coisas. E aí o Transbaile vem como um respiro, não só para mim, como pra Gi, que conseguimos nos comunicar com pessoas que não são iguais a nós. Mas pra gente, então tá, agora a gente vai criar um patamar onde a gente nunca viu. Porque todas as nossas narrativas são de tristeza, de sofrimento, de lugares que estão à margem. Então já que a gente já tá à margem, se a gente teve que criar um espaço seguro na margem, por que não a gente hoje, com o poder que a gente tem na mão, quando a gente consegue ser quem a gente quer ser na maior metrópole da América Latina, vamos criar um lugar ao centro, onde essas pessoas que estão à margem conseguem vir e ser vistas, e a gente consegue cada vez mais estar aonde a gente quer estar. Então vamos criar essas novas realidades para as nossas próprias histórias, uma vez que nós somos as primeiras a estarmos mudando os índices de mortalidade que sempre se fala, mas eu tenho certeza que são índices que daqui 5, 6 anos, conforme eles forem feitos, a gente vai ver que a cidade vai cada vez mais aumentando. Porque de acordo com os índices que a gente tem hoje, eu já teria que estar morta há 3 anos atrás. Acabei de fazer 31. E para mulheres trans negras é 28 anos de idade. Nossa. Então hoje a gente já está mudando essa realidade. Nossa. Então é isso que a gente veio fazer junto com o Transbaile. Mudar, né? Isso. Exato. Isso. Mudança. Exato. Transformação. Parabéns pra vocês duas. Projeto lindo, né? Eu fico acompanhando tudo. Ai, obrigada. Lindo demais. E ano que vem vai estar lá, né? Eu vou. Quero ver. Chama a gente. Vou chamar. Claro que eu vou chamar, pelo amor de Deus, Por favor, tudo. Quero ir. E amiga, você fala de interseccionalidade, né? Desde do começo, né, da sua produção de conteúdo. E assim, é muito legal ver como você ensina de um jeito que é muito gostoso de aprender, assim. Isso é natural de ti? Ou tu realmente teve troca com outras pessoas? Como que você chegou nesse lugar, assim? É meu jeitinho, né? É meu jeitinho. É natural. É o meu jeitinho, o jeitinho da mãe. Socorro. Não, mas eu realmente sempre tive muita facilidade com comunicação. Meu pai se comunicava muito bem. Meu pai tinha, falava com qualquer pessoa, em qualquer lugar, o tempo todo. Minha mãe é enfermeira, então eu já aprendi a ter cuidado pelas pessoas. E sempre foi muito fácil traduzir as coisas, porque quando eu tava até mesmo na quinta série, eu lembro até hoje, tenho uma amiga, Eduarda, um beijo.
Que ela sempre fala, eu lembro de quando você tava na 5ª série. E aí a professora tava dando uma aula, ela tava falando, eu não lembro qual que era o termo exato, mas que é de quando você fala uma coisa que é outra, sabe? Então, é tipo um duplo sentido. Tá. Né? Não, então… Aí ela tava falando sobre isso, ela falou, nunca vou esquecer, nessa época passava a novela Senhora do Destino. E aí, naquela música, o trem que chega é o mesmo trem da partida. Larara. E aí nessa música, eu lembro que eu já tinha conversado com a minha mãe. Eu já tinha conversado com a minha mãe sobre. E ela fala, esse trem… Qual que é a visão da minha mãe, enquanto enfermeira? Ela falava, esse trem é um hospital. Porque tem gente que chega pra ficar, tem gente que chega pra olhar, vai pra tem nunca gente que mais. vai pra nunca mais. E tem gente a sorrir e a chorar. Nossa. E assim chegar e partir. Porque era algo que relacionava com a realidade dela. E aí, na hora que eu falei isso, as pessoas falaram, nossa, é isso. Daí eu falei, e vocês trabalham com o quê? E aí eu comecei a pegar essa música e, tipo, pra explicar a matéria, porque as pessoas não estavam conseguindo entender. E eu tinha 11 anos de idade, eu tava na 5ª série. Aí eu falei, gente, pega essa música. Tipo, ela serve pra qualquer coisa. Porque daí você vai conseguir adaptar qual que é a sua realidade. Você vai ter pessoas que vão ir e que vão vir. Pode ser um shopping. Porque é isso, vai ter gente que vai estar feliz porque consegue comprar uma coisa, tem gente que não, tem gente que chega, tem gente que não vai voltar. É a mesma coisa. E daí ela fala, toda vez que ela me conta isso, aí eu lembro de como hoje, quando eu consigo traduzir assuntos muito sérios de uma forma muito leve. Muita gente que olha e fala, nossa, eu nunca tinha pensado dessa forma. Daí eu falei, exato. Já tava porque ali, a gente não é então. ensinado a pensar, né? A gente é ensinado o nosso cérebro, ele é mais preguiçoso. O cérebro de todo mundo. É um cérebro que é preguiçoso. O cérebro humano, ele tende a pegar Só aquela coisa e reproduzir, né? reproduzir, fazer repetições. Então, dependendo da coisa, se você tá na velocidade da vida, principalmente na velocidade da internet, do dedinho aqui, ó, pra trocar, se não é algo que vai te ter uma clareza e vai fazer com que você adapte aquela história, adapte aquele texto pra sua realidade com uma grande facilidade, você não vai conseguir entender. Então, desde pequena, era uma coisa que eu já fazia com naturalidade. Então, qualquer coisa. Então, a mesma coisa, você assiste um filme romântico. Não necessariamente aquela história romântica vai falar de um relacionamento entre duas pessoas que tem um relacionamento romântico. Pode ser, às vezes, com um amigo, com um familiar. Você não precisa sempre adaptar exatamente ao pé da letra, né? Dá pra ressignificar. Tanto que representatividade foi uma coisa que eu tive dificuldade de aprender o que era. Porque eu não tinha problema de assistir uma novela, de assistir um filme e me ver como atriz principal. Eu não tinha problema. É a atriz principal, ainda mais na nossa época, eu tenho 31. O que era? Era Meninas Malvadas, era todas as meninas que eram de filmes adolescentes. Eram brancas, magérrimas, loiras. E eu não tinha problema de assistir aquilo e falar, eu sou a personagem principal quando eu tô no meu grupo de amigos. Eu vou ser a pessoa que vou estar ali representada. Porque ela é uma alegoria. Eu olhava e via, ela é uma alegoria que tá ali. O que ela faz podem ser coisas que eu vou fazer. Não necessariamente que eu era uma pessoa ruim, mas eu era. Mas hoje não. Mas isso é uma coisa que eu já tinha com muita facilidade. Então hoje traduzir isso em conteúdo, ganhar dinheiro com uma coisa que você é boa. Eu lembro que eu tinha assistido a série Mad Men. E aí, na segunda temporada, uma série da HBO que fala sobre publicidade. né? Isso. Tá. E aí tem um episódio na segunda temporada que tem uma publicitária muito foda. Ela é tipo ele, só que na Europa. E aí ele conversando com ela e sendo super machista, né? Ele só queria comer ela. Não prestava atenção em nada do que ela tava falando. Daí ela falou uma frase pra ele, que eu amo, que ela vira pra ele e ela fala: aqui é a América, você encontra o que você é bom e você começa a cobrar por isso. E aí foi, a partir daí, essa foi uma das coisas com as quais me deram um clique pra eu trabalhar com internet e trabalhar falando. Porque eu descobri que eu era boa de unir pessoas e de fazer as pessoas entenderem as coisas que eu falava. E faltava isso. Eu falei, vou começar a cobrar pra isso. Mas eu acho o máximo também você ter feito, né, ter dado essa aula. Porque já era uma aula com 11 anos de idade que você fez. Sim. E também essa coisa que você acabou de falar sobre representatividade é muito importante. Porque você já se viu ali, né? Você já se colocou naquela situação. Então isso é de uma, né, de um empoderamento absurdo já desde cedo, né? Eu acho isso muito legal. Agora eu quero saber um pouquinho da Bielo dos festivais, assim, né? Porque a Bielo é festeira. Ela é. A gente sabe que ela curte tudo. E, gata, você tá sempre, assim, nos melhores lugares do festival que tá rolando, tá lá a Bielo. É natural pra ela. Aí eu quero saber de você o seguinte: realmente é muito bom, porque você faz muito bem as coberturas. Parece que tá uma delícia. Ou tem algum perrengue, assim, porque são muitas horas de show, é muita coisa pra falar, é muita coisa. Então, perrengue a também, gente né? vê os melhores lugares, mas eu quero saber de você, como é que é isso? Porque pra gente parece que tá maravilhoso, tá tudo certo. É assim, televisão é uma mentira.
Vamos começar daí. Let's start there. Nem sei pra onde que eu olho, só tenho pra dizer isso É uma pra vocês. mentira. É uma grande mentira. O que que acontece, né? Eu adoro, eu já gosto de festival, né? Eu já amo festivais há muitos anos. E como vocês bem falaram no início, eu sou formada em lazer e turismo pela Universidade de São Paulo. E aí, eu tenho muitos amigos que até hoje trabalham com eventos, né? Muita gente que entra nessa universidade, nesse curso, eles gostam de trabalhar com eventos. Então eu sempre tive acessos, mesmo quando eu não era muito, entre aspas, ninguém. Mesmo quando eu era uma pessoa comum. Uma pessoa do dia a dia, só vou pra curtir o festival, vou comprar meu ingresso. Eu era low profile, mas dava a minha calçada. Tem uma amiga minha que sempre me dava uns ingressos, me dava uns acessos, me dava umas coisas. E ela falava, só tô te pedindo pra você não causar. Dava 2 Se segura. minutos. Tava eu já fazendo amizade com os famosos. Eu dançando, e como eu sempre fui gorda, né? E aí até eu entender que, tipo, só o fato de eu ser uma pessoa que tô lá e tô dançando e curtindo até o final, já chama a atenção das pessoas, né? E eu tenho essa coisa, esse meu jeito de ser gostável. Jeitinho, eu não né? tenho muito o que todo mundo dizer. ama, eu não gente, não quero tem o única que- onipresente, né?